Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Continuando o nosso curso de desenvolvimento de um sistema moderno na VCL do Delphi, hoje a gente vai ligar o método de consulta que a gente definiu na classe cliente ao nosso formulário de consulta. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui no card a playlist completa com o curso até onde a gente chegou até aqui, tá? Para vocês poderem entender o andamento desse projeto, tá? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like para que esse vídeo possa chegar em mais programadores. Eu estou com o meu projeto aberto aqui. Na última aula a gente finalizou a classe de clientes com todos os métodos delete, inserir, update, consulta, enfim, os métodos básicos da nossa classe, né? Hoje a gente vai definir esse método aqui, o de consulta, tá? A gente vai fazer ele funcionar lá no nosso formulário de consulta que a gente fez em aulas anteriores. Esse formulário aqui, tá? Para começar, a gente precisa fazer algumas modificações nesse formulário. A primeira delas é alterar esse campo aqui, essa coluna especialidade, que foi copiado e colado de outro formulário, como vocês viram em aulas anteriores. Então eu vou mudar aqui para DS endereço e colocar o título dessa coluna de endereço, tá? Porque são os campos que a gente vai buscar nessa consulta. Vocês poderiam estar colocando mais campos, mais colunas, enfim, pode ficar à vontade aí para fazer da maneira que precisar. Eu estou fazendo aqui do modo mais básico, tá? Eu utilizei esses dois campos porque são os que a gente colocou na cláusula where quando fez o nosso procedimento de consulta. Então, para essa consulta funcionar, eu coloquei aqui, digite o texto que deseja encontrar e pressione Enter. Eu vou alterar para digite o nome ou o endereço que deseja encontrar e pressione Enter. E primeiro a gente precisa lembrar como que essa tela de consulta é chamada. A gente vem aqui no Unity principal, a gente não colocou um botão aqui referente a clientes para simplificar para o usuário. Lembra que a gente comentou para deixar o mais simples possível para o usuário. Então a gente chama ela só quando ela é necessária, aqui no agendamento, onde o usuário vai inserir o cliente. Então ele clica na lupa e a gente chama aqui o formulário de consulta do cliente. Se o cliente, após consultado, não tiver no cadastro, ele vai abrir um cadastro novo. Coisa que a gente já definiu em aulas anteriores, tá? Então, eu poderia estar vindo aqui na Unity Funções e declarar nossa classe de clientes, inicializar ela. Ou também no próprio Unity Agendamento, mas eu vou fazer a declaração, a inicialização da nossa classe, a criação dela aqui no próprio formulário de consulta, porque é aqui que a gente vai precisar dela, tá? Então, quando eu criar esse formulário de consulta, quando ele for criado, eu crio a minha classe de clientes também, a minha variável do tipo classe cliente. Então eu vou vir nesse formulário, vou vir no método onCreate dele e vou criar uma variável aqui, clientes recebe tclientes.create. E para isso daqui dar certo, eu preciso primeiro adicionar a nossa Unity classe cliente a esse formulário. Então eu dou um Alt F11, seleciono a classe cliente e coloco no método interface. E aí eu preciso definir essa variável aqui clientes. Então eu vou vir aqui, poderia colocá-la no var, mas eu gosto de deixá-la no public porque eu vou acessar ela, eu posso acessar ela de outros formulários. Então eu vou colocar aqui clientes recebe tclientes. Com isso, a gente pode chamar o método corretamente de criação da nossa classe. Esse método de criação, ele tem que ser passado à conexão com o banco de dados. E essa conexão nossa fica aqui no formulário de dados. Nesse formulário aqui fica o nosso componente de conexão. Então eu tenho que passar ele na hora que eu criar a nossa classe. Então, eu vou dar um Alt F11 novamente, vou adicionar a nossa Unity Dados, agora eu vou selecionar no Implementation, porque ele pode ficar aqui embaixo, ó, ficar aqui nesse ponto do código. E aqui eu coloco Form Dados,
.fd connection, passando a nossa conexão com o banco de dados, independente se ela é MySQL ou Firebird, independente do que vocês estão usando aí, tá? Então, dessa forma, a nossa classe cliente já foi inicializada e criada. Então, eu posso acessar os métodos e as propriedades dessa classe aqui na Unity, no formulário de consulta. Então, após o usuário digitar o que quer e pressionar o Enter, eu preciso captar a tecla Enter quando ele pressionar. Então, eu seleciono o nosso campo de consulta e vou no nosso método aqui, no Eventos, no OnKeyDAO. Você poderia usar o OnKeyPress também, tá? Fiquem à vontade. Eu prefiro usar o OnKeyDAO. E aqui eu vou escrever o seguinte: se a tecla, que é representada pela variável key, que é aqui do próprio procedimento, ó, se a tecla digitada for igual a VK, por que VK? Virtual Key. Já está definido essas variáveis aqui, pessoal, ó. Isso daí é do próprio Delphi, tá? Então vocês podem puxar qualquer tecla aqui. A tecla Enter é o VK Return. Então, se pressionar o VK Return, eu vou chamar a minha função de consulta da classe. Então, para isso, eu vou colocar aqui clientes.fnc consulta e entre parênteses eu vou passar o texto que o usuário digitou lá no edit. Então, eu coloco aqui dbnome, que é o nome do meu edit, ponto text. Então, dessa forma, eu realizo a consulta, chamo o método consulta que está lá na classe que a gente fez. E esse método aqui, ó, pessoal, ele retorna uma fd carry, né? Então, eu preciso associar o nosso dbgrid a essa carry que está sendo retornada aqui, né? Então, eu preciso pegar esse dbgrid aqui e associar a carry. Eu vou associar direto aqui, pessoal, para vocês verem que dá para fazer dessa forma, mas é errado, tá? Você poderia associar o dataset dele aqui. Se eu fizer isso daqui, vai dar um access violation, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um data search, ligar esse data search no nosso dbgrid. Eu vou colocar o nome desse data search de ds consulta e ligar o nosso dbgrid a esse data search. E aí, eu mudar o dataset desse data search e não do dbgrid como a gente fez aqui, porque assim é errado. Então eu coloco aqui ds consulta ponto dataset vai receber a carry retornada na função de consulta. É como se você colocasse um componente carry ali e ligasse esse data search nesse componente. Para a gente, como a gente está utilizando classe, não tem essa necessidade. Então, qualquer alteração que eu fizer lá na classe, ele já vai estar ligado nessa carry aqui do dbgrid. Depois eu preciso só ajustar o nome das colunas, como foi uma cópia. O campo de código e nome não está referenciando ao cliente. Então, depois de eu colocar os nomes dos campos corretos, o nosso dbgrid já vai estar ligado à carry que é retornada na nossa consulta, tá? Depois disso, pessoal, eu vou fazer umas alterações de layout nesse dbgrid, mas eu não vou mostrar para vocês os procedimentos detalhados, porque eles fazem parte do nosso curso de layout. Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para o curso de layout. Então, ao clicar nele, vocês vão ser redirecionados para mais detalhes, tá? Então, quem tiver interesse e ainda não adquiriu, pode estar consultando para ver como é que vai modificar o layout do dbgrid, tá? É a mesma coisa aqui, depois que eu fizer a consulta, eu altero o tamanho da linha do dbgrid. E essa função está lá no nosso curso. Agora eu vou manualmente aqui, pessoal, no nosso banco de dados, inserir alguns valores, só para a gente poder visualizar a consulta sendo feita corretamente, tá? Então eu vou colocar aqui o cliente teste e o cliente exemplo. Vou dar um apply, um finish, e aí a gente já está pronto para poder compilar e ver como é que ficou a nossa consulta. Então, executando o nosso sistema, eu chamo a tela de agendamento e a tela de consulta. Se eu pressionar um Enter e não tiver
digitado nada, ele vai trazer todo mundo que está cadastrado. Se eu digitar a palavra teste e der um enter, ele traz todo mundo que tem teste no nome. E a mesma coisa para principal. Se eu digitar o enter, apertar o enter sem nada, ele me retorna tudo. Então dessa forma a gente consegue fazer a nossa consulta tanto por nome quanto por endereço. Digitando parte da palavra, ele já vai buscar no meio, no fim e no começo qualquer palavra, tanto no nome quanto no endereço. Isso acontece, pessoal, porque a gente colocou aqui na cláusula where esse para consultar por esses dois campos, utilizando o OR e também o like com o símbolo de porcentagem no início e no fim do texto digitado. Então ele fica dessa forma incremental, a nossa consulta incremental. Tá? Isso daí é SQL, a gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso. Eu recomendo que vocês dêem uma estudada no SQL para ver como é que funciona. Na próxima aula a gente vai fazer a inserção do cliente. Tá? Então espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueça de deixar o like. Muito obrigado e até a próxima.